Graça e paz, família linda, pescadores de almas, tudo bom, queridos? Olha, vamos então à resposta do tema aí, tá? Um tema muito pertinente, tá bom? E esse tema é muito forte, muito profundo e faz parte para que nós possamos refletir como está a nossa vida espiritual, tá? O tema foi: quando a areia movediça do desânimo, esfriamento espiritual chega, as tentações mundanas nos cegam, como fazer para retornar ao primeiro amor? Amém? Então, vamos lá dar esse estudo com embasamento bíblico. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a você que tira um tempo aí, né? 1 minuto, 2, que seja, que você dê sua opinião. Já anima aqui o professor, claro, né? E todos nós aí podemos crescer aí em espírito e em verdade, porque a palavra, ela vem do alto, tá bom, queridos? Então vamos lá? Antes de nós falarmos um pouquinho sobre a areia movediça do desânimo, do esfriamento espiritual, das tentações quando chegam, né, e nos cegam, vamos falar do início, né, do fio da meada. E o fio da meada passa por aí, porque nada começa, né, de bate pronto, né? O inimigo, ele é astuto, o inimigo, ele também é paciente. Então passa aí por várias linhas que muitas das vezes nós deixamos de lado. Eu vou falar coisas simples. E essas coisas, antes de eu entrar no estudo, se está acontecendo com você, tem algo de errado. Se está acontecendo com você, o esfriamento está começando a cauterizar, né? Está começando a entrar, está começando sutilmente por uma brecha na sua alma. Veja se uma dessas coisas que está acontecendo com você. Primeiro, faltar à escola bíblica dominical. Tem muita gente que diz que é crente fervoroso, fala isso, roda, não sei o quê, mas a escola bíblica dominical é chata e enfadonha para aqueles que já estão esfriando espiritualmente. E ela não vem esse esfriamento de uma hora para outra, né? Um dia eu não vou, no próximo eu vou, mas no próximo eu tive isso. E quando você vê, você está se distanciando. Então esse aí é um dos primeiros sinais que eu gostaria de citar, que pode sim levar você à areia movediça do pecado e do esfriamento. Segundo, cinemas ou passeios são mais importantes do que a igreja, do que o horário da palavra, do que ter compromisso à noite com o seu pastor, com a sua igreja, e principalmente com Deus, que tem uma palavra rema, e muitas das vezes algo que você tem para resolver, por você não ter ido à igreja, não foi revelado a você. Você apenas espera, não entrega nas mãos de Deus, mas você não faz nada para que Deus te abençoe. Uma outra coisa que também mostra um esfriamento espiritual, me perdoe, mas eu vou pegar pesado, é ao invés de deixar as coisas descerem do alto, as coisas não, a palavra de Deus descer do alto e fazer parte da sua boca para que você seja um vaso de Deus, você prefere se garantir em esboços. E muitas das vezes de pastores de renomes que já usaram isso aí. Ou seja, você não deixa o Espírito Santo te usar, você não deixa o Espírito Santo falar. Tá? Não, você tem que apenas pegar algo que até foi um homem usado por Deus, e você vai e apenas acumula papéis. Se der um vento em cima da mesa e voar o seu esboço, você não sabe mais o que vai pregar. Isso aí é só para começar, para que nós possamos entender, né? Que às vezes o irmãozinho está todo enrolado, mas nós estamos começando na areia movediça. Por quê? Porque estamos também indo na mesma linha de esfriamento em tudo que se refere a um estudo bíblico, a estar na igreja, a assistir a cultos, né? Participar da Santa Ceia e outras coisas mais. Agora vamos sim para alguns versículos que vão corroborar com tudo isso que eu falei, e com certeza vai ajudar para que eu e você possamos sair dessa areia movediça e voltar a ter um compromisso com Deus. Tá bom? Vamos lá? Vem comigo aí se você puder. Abre sua Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Olha o que diz aí, ó. Atenção. No passado, Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Ele deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui deixar bem claro que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas que ignorância é essa? Tá? É a ignorância do conhecimento de Deus. Porque se uma pessoa vai matar, ela é ignorante ao saber que se ela apertar um gatilho vai tirar uma vida? Não. Se a pessoa adultera, ela é ignorante? Não. Então esta palavra diz respeito à ignorância do conhecimento do Deus vivo.
E é por isso que na hora que a palavra é dada, uma palavra rema, né? A prostituta se arrepende, o homossexual se arrepende, o matador se arrepende, enfim, várias linhas aí, né? Se arrependem e vêm a ter o conhecimento e tem uma vida transformada. Então, só para começar, é esse tempo da ignorância que está falando aqui em Atos. Ignorância de não conhecer ao Deus vivo, porque a maldade, todos nós conhecemos aonde vai dar, amém? Então vamos continuar por aí. E quando nós conhecemos o Deus vivo e pelejamos, continuamos nesse mesmo sistema da vida mundana que nós tínhamos, sem sermos mais ignorantes quanto à palavra, aí já começa a areia movediça a nos puxar. Porque tem muita coisa que nós culpamos o inimigo. Claro, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu pergunto, quem dá brecha? Quem dá brecha para que ele entre? Eu quero que um aqui no grupo fale assim, não, eu oro, eu jejuo e ele entra na minha vida. Não existe isso. Porque se você ora, jejua e busca espírito e verdade, você está blindado. Amém? E na dúvida, vamos lá em Efésios, onde diz da armadura de Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. João, capítulo 16, versículo 8. Olha o que diz aí, ó. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. Um dia eu estava fora da presença, um dia eu era um homem completamente ignorante, né? Mas eu tive um conhecimento, um encontro com o Senhor, minha esposa também. Ela primeiro que eu, e eu na minha ignorância cheguei até a tirar a minha esposa da igreja. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Um homem ignorante, um homem rude. E Deus falou para ela, não, Selma, fica quietinha porque eu vou usar o seu marido. E pela misericórdia e pela graça, eu só lamento ele não ter me usado antes, porque é lindo o que eu faço por amor. Não faço por medo, mas por amor ao Senhor. E eu acho que eu faço ainda muito pouco diante de tudo aquilo que eu poderia fazer, tá bom? Eu agradeço a Deus por palavras, palestras, né, estudo bíblico para casais. Isso é muito lindo, porque Deus trabalhou na minha vida. E aquele homem reconheceu, e eu choro até hoje, por não ter conhecido há mais tempo. Então aqui está dizendo bem claro, o Espírito Santo que convenceu. Mas aí eu pergunto, qual é a forma que a liderança chama essas pessoas que levantam a mão e vão lá na frente, convencidas pelo Espírito Santo? E aí eu nem quero entrar nesse assunto, tá bom? Mas muitas das vezes eu já disse e repito, sem problema nenhum. Às vezes eles são mais preocupados, como eu tenho irmãos aqui no grupo, que já falaram comigo que isso aconteceu, tá bom? Não vou citar nomes. Apenas dão uma rasteira, joga numa piscina de plástico na igreja, tá bom? E depois o importante é o dízimo. Não cuidam da alma. Quando o Espírito Santo nos convence, atenção, a liderança tem que cuidar da alma, porque a liderança também tem, entre aspas, tá muito mínima, mas tem uma participação dessas ovelhas se enferrujarem e entrar na areia movediça, muitas das vezes do engano. Eu não estou aqui jogando a plena responsabilidade para a liderança, porque eu sei que tem homens e mulheres sérios, mas eu quero dizer o seguinte, repito, no início da caminhada, cuidado com o que se prega, cuidado com o que se fala para essas pessoas que estão começando, tá bom? Para que eles venham a ter realmente um alimento sólido e não uma papinha como estão pregando por aí. Vamos andar mais um pouquinho. Mateus capítulo 12, versículo 43 vai mostrar algo interessante que começa a levar pessoas para essa areia movediça do pecado, da falta de ânimo, de pensar nas coisas antigas. E olha o que diz aqui, Mateus capítulo 12, versículo 43, a partir do versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei, sublinha aí, para a casa de onde saí. E ao chegar encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Assim acontece a esta geração perversa. Essa é uma palavra forte, se eu fosse ficar aqui, ficaria um bom tempo falando sobre essa palavra, mas eu vou tentar fazer um spoiler. Você aceitou Jesus, como eu já falei, o Espírito Santo te convenceu, tá? Então você ali buscou, você teve sede, você começou a sentir algo diferente, mas esse algo diferente, você entende que não é algo apenas um emocionalismo, apenas um arrepio, mas você deu uma guinada, você saiu do foco do pecado, aí você é uma nova criatura, você está na presença, mas olha, atenção, é o que eu falei, o inimigo ele é paciente, ele deu uma volta, né? Lembra de Jó? Aquele teu servo, o inimigo estava observando Jó, ele te observa, ele me observa. Muitas vezes é muito fácil falar, sai Satanás, mas quem dá brecha?
Sai Satanás, mas quem está com saudade das cebolas do Egito? Então cuidado, não estou aqui sendo advogado do diabo, mas quando você começa a ter saudades das cebolas do Egito, é só o que ele quer. É só o que ele quer, que seus olhos vejam algo que lembre lá atrás. E aí? Que os cheiros, os desejos começam a alimentar a sua alma. E aí ele começa a falar, bom, vamos lá, vamos ver como é que está aquela casa, vamos ver se aquela mulher continua sendo mulher de Deus, vamos ver se aquele homem, né, que nós tínhamos lá morada naquela casa espiritual, naquele corpo, vamos ver como é que ele está hoje. E é interessante que diz aqui que quando ele volta, encontra a casa o quê? Olha só, desocupada, varrida e em ordem. Mas espera lá, irmão, então esse texto está errado. Porque se a casa estava desocupada, vazia, em ordem, como é que eu posso entrar então, tá? No lamaçal espiritual, naquela areia movediça? Você entrou exatamente por causa disso. A nossa casa espiritual não tem que estar vazia, tem que estar cheia da presença. Aleluias. Seu corpo, sua alma não tem que estar vazia, seu espírito tem que estar vazio, mas tem que ser transbordando do rio de água viva. E é isso que está dizendo aqui. Aquela casa começou a ficar oca. Ei, lembra que eu falei no início? Cadê a escola bíblica? A casa está ficando oca. Cadê a pregação? É melhor ver um show, né? Dar uns pulinhos lá do que ouvir uma palavra que cada vez mais vai te alimentar, não é verdade? E aí? A casa está ficando oca. É melhor ouvir aí um coach, né? Falando, me dá um abraço, choro com você, já foi pago na cruz, tudo bem? E aí? Aí tá tudo certo, não é verdade? Vamos mexer com o emocionalismo, mas não mexer com a razão. Sabe, querido? São esses detalhes. E o inimigo, quando dá a volta, eu era um homem de prostituição, eu era uma mulher de prostituição, eu entrei na igreja, ouvi a palavra, me arrependi, hoje eu sou nova criatura, parabéns para você. Mas e aí? Você tem dado continuidade? Tem gente, desculpa a expressão que eu vou usar, usa pastor como muleta. Pastor, pastora, irmã. Deixa eu falar para você. Para que você tem seus joelhos? Por que você não dobra? Por que você não clama em espírito e verdade? Por que você não renuncia? O que eu estou falando aqui é forte, querido. A areia movediça espiritual está levando muita gente para baixo. Só está o pescoço de fora. Sabe por quê? Porque ele mesmo não confessa. Ei, eu quero Jesus. Satanás, sai da minha vida. Eu quero. Espírito Santo, volta a habitar em mim. Quando nós clamamos, lembra de Pedro? Senhor, socorre-me. Na mesma hora, Jesus estendeu a mão. Então tem faltado fome e sede e não medo. Tem muita gente se afundando na areia movediça, porque não tem fome e sede, mas tem medinho do inferno. Ei, se você não tomar jeito, vai chegar a esta hora. Reis não vai poder fazer nada por você, os irmãos não vão poder fazer nada, as irmãs não vão poder fazer nada. Nessa hora é cada um por si, querido. É cada um por si. Eu vou prestar contas do que eu vejo em celular, do que eu vejo na rua. Minha esposa vai prestar conta, você vai prestar conta, que possamos ser homens e mulheres na fé e não meninos e meninas inconsequentes. Até a foto que nós tiramos para um celular, ela traduz o que mora em nós. Eu não quero me meter em fotografia de ninguém não, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Então cuidado, queridos. A gente, Senhor, eu estou atolado, eu não consigo me mover. Exatamente, começa a haver uma paralisia. Lembra quando a cobra pica? Satanás era o quê? Uma serpente. Qual o primeiro sintoma da mordida da cobra? Paralisia. Você não se move mais. Você só sente dor. Você só sente aquele queimar. Você só sente aquela repulsa, mas você não pode mais porque o veneno está tomando conta. E aí, querido? Então é isso que o inimigo faz. Ele saiu. Mas se você não continuar na presença, com os seus pés você faz tomar suas decisões, cuidado. Cuidado, querido. Cuidado que o caminho continue estreito. A porta continue estreita. E depois que a areia movediça cobre totalmente, aí fica complicado, como eu vou ler agora para você entender um pouquinho. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, exatamente sobre o que eu ia falar agora, né? Olha o que diz aí, ó. E não deixemos de nos reunir como igreja, atenção, hein? Seja em grupo, seja em oração, seja falando um com o outro. Irmão, não é vergonha você falar, irmão, eu estou fraco. Eu posso estar fraco um dia. Eu posso conversar com a minha esposa, que glórias a Deus, ele me deu uma esposa que me ouve, como eu a escuto também. Mas eu também posso falar com o irmão. Minha esposa pode falar com a irmã, qual o problema? Eu posso estar trabalhando, ela ligar para o irmão.
Entendeu? Então, a reunião significa pegar pessoas idôneas que você possa também conversar. E olha o que diz aqui, ó. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar, ó, encorajar. Quando você encoraja, a areia movediça começa a sair das suas pernas, começa a te deixar andar novamente na presença. Então está dizendo aqui, ó, vou repetir, tá? E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se aquele dia, porque agora atenção, hein? Muita atenção, olha a areia movediça como age, ó, porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos, atenção, sublinha aí, o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas, atenção, hein, uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os adversários de Deus. Ei, não estou falando isso para te dar medinho, não. Eu não estou falando isso para falar, acende a luz que aqui está escuro, eu estou com medo. Não estou falando isso não, querido. Eu estou falando para você entender que o inferno é real. Eu estou falando para você entender. Toma uma posição. Antes você seja quente ou frio, porque os que são mornos, Apocalipse diz, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei, assim mesmo, vai vomitar da boca aqueles que brincam. Tome uma posição. Está na hora de pararmos de tomar leitinho. Está na hora de pararmos de tomar leitinho. E é o que diz essa palavra, olha. Mas se depois de termos conhecimento da verdade, continuarmos brincando ou pensar que estamos brincando com Deus, já não resta mais nada. Já não resta sacrifício. Por quê? O sacrifício já foi para a cruz. O sacrifício já foi para a cruz por mim e por você. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo, senão eu não estaria aqui. Eu não posso estar perdendo tempo. Eu não posso estar pensando que estou enganando a Deus. Eu sou o primeiro a receber essa palavra no sentido de cada vez mais buscar agradar a Deus. Porque tudo que eu faço para mim ainda é pouco, claro, diante de tudo que Ele fez. Tanto que a própria palavra diz, pela graça sois salvos, mas isso não vem de vós. Quem são vocês? Vem de Deus. E por que não vem de nós? Porque aí Ele mesmo, claro que tem a resposta, para que você não se glorie, para que você não bata no peito. Cuidado. Tem muita gente inchada, atolado na lama. Tem muita gente batendo no peito, até o pescoço com a areia movediça do pecado. E os escândalos estão vindo à tona. Os escândalos estão vindo. Está vendo como Satanás é sujo? Mas Deus também mostra. Ei, para de jogar tudo na conta de Satanás, porque Deus também mostra. Porque com Deus ninguém se brinca. E é por isso que nós estamos vendo escândalo. Eu estou vendo escândalo, não vou mais para a igreja nenhuma. Você está acompanhando o pastor? Você já abriu? Quantas vezes você tem aberto a Bíblia por dia? Não, mas era só na igreja. Então você estava adorando o pastor? Homem nenhum pode te tirar da presença de Deus, porque se você sair da igreja por causa de homem, pior ainda, a areia movediça é mais rápido. Saia da presença de homens inescrupulosos, mas não saia da presença do Deus vivo. E essa palavra diz exatamente isso. Se você está brincando, se você está pecando conhecendo a verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas apenas uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os adversários. Sabe o que resta para o homem e mulher de Deus? Um banquete. Sabe o que resta para os adversários? O fogo intenso. Você sabe o que é aquele negócio de você... E Deus dá uns toques na gente, né? Tem muitas pessoas, vê uma pessoa que tomou um tiro, está na rua esperando uma ambulância, olha como é que ela fica. Ai, está queimando, eu não quero morrer. Ai, está ardendo, eu vou morrer. Olha como é que ela fica agoniada. Mas na verdade não é aquela carne que está furada por aquele tiro. Ué, como não, irmão? Não. É a alma que sente a dor. É a alma que sente o refrigério. Está pegando a visão? É a alma que sente a alegria. Por que Pedro falou, olha, me crucifica de cabeça para baixo? Ele achava maneiro? Está ali de cabeça para baixo, o sangue descendo pela boca, mas a alma dele estava pulando de alegria porque ia para a presença do Senhor. Você lembra do apóstolo Paulo? Paulo, você vai ser decapitado, sua cabeça vai rolar. Olha lá o carrasco lá, ó. Olha a foice que ele tem na mão, olha o machado. E Paulo escreve, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé, porque desde hoje a coroa prometida pelo meu justo juiz será dada a mim. E ele diz, não somente a mim, mas a todos que honrarem a sua palavra.
Homens de verdade, querido. Homens de verdade. Se eu espetar seu dedo com um alfinete e deixar lá dentro, você vai gritar assim. Mas não é aquela carne, quer ver? E eu vou provar. Se seu dedo for amputado agora, o mesmo dedinho seu for amputado, eu posso dar um monte de tiro nele, você vai gritar? Não, porque a alma não está mais ali. Está pegando a visão? Então tudo que acontece com o seu corpo, a sua alma sente. A prostituição a alma sente. A covardia a alma sente. A tristeza a alma sente. Mas a alegria do Espírito Santo, aleluias, a alma também sente. Portanto, comece a se limpar agora. Comece a se reerguer. Comece a buscar alguém que possa te dar uma palavra, nem que seja em particular. Comece, querido, não é vergonha. Não é vergonha. Converse com o seu pastor. Mas se você tem uma irmã também de oração firme na presença, porque nós sabemos detectar, não tem problema nenhum. Uma mulher chama outra mulher de Deus. Abra o jogo e, se não for possível, dobra seu joelho e fala diretamente com Deus. Deus não precisa mais de sumos sacerdotes, ele precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e dobrando o seu joelho e sua alma. Com certeza, as suas orações vão chegar à presença do Senhor. Vamos andar mais um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 5, olha o que diz aí. O que acontece, querido? A areia movediça não é uma queda total. Você já viu como é que um poste cai? Ele começa a fazer o quê? Se inclinar. Você já viu como é que um prédio cai? Você já viu? A fundação, quando está toda baleada, o que ele faz? Já ouviu falar daquele prédio balança, mas não cai? Que dizem que é do tal do Neymar aí? Já inclinado? Pois é, tudo começa com inclinação. Você entende o que eu estou falando? A mesma coisa é uma areia movediça. Você já passou por algumas ruas ou trilha de chão que você vê uma poça de lama, você vai passar por ali? Não. Você vai passar pelo outro lado, você se inclina para passar pelo outro lado. E olha o que a palavra diz. Ou seja, nada é uma queda total. Não, o inimigo me empurrou, não. Ele só jogou as iscas. Lembra daquela história de João e Maria? Ele só jogou o pãozinho, cheio de veneno. E você esqueceu de seguir o pão da vida. Quando você começou a seguir aquele pãozinho cheio de veneno, você foi entrando por uma terra mole, uma terra suja, um chão escuro, e foi começando a se afundar. E olha o que diz aqui. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Ei, para de culpar Deus naquilo que seu dedinho está querendo ver. Hoje, irmão, estou dando uma palavra que, olha, se eu fosse você, levaria para muitas pessoas, não para acusá-las, mas que elas fossem libertas. Para de culpar a Deus ou ao diabo, se é o seu dedinho que toma decisões através da sua alma. Para de dizer que você não consegue ouvir mais essas músicas, e aquelas músicas dele, se a sua mente sente prazer no que você busca. Nenhum sexo, vou ser bem claro, desculpa a expressão, nenhum relacionamento sexual, você sente dor. Mas vem as consequências que doem muito mais do que um tiro. Vem muitas consequências, são doenças, términos de casamento, AIDS e por aí vai. De ambos os lados, de homem e de mulher. É muito triste, querido. É muito triste. Então cuidado, olha o que essa palavra diz. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem, aleluia, segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Ei, esse os que vivem é sua decisão. Não diga que ninguém te arrastou. Satanás, ele te joga ali aquela palavra, como a serpente fez com a Eva, e Deus te dá a real, como ele fez com Caim. Ó, para que você está fazendo isso? Ei, eu estou vendo o seu pensamento. Antes dele matar Abel, você tem condições de lutar contra isso, mas se você não fizer isso, o pecado está à sua porta, mas você pode dominá-lo, Caim. Dá tempo. Mas o que ele fez? Eu vou matar meu irmão a si mesmo. E Satanás falou, opa, saí vitorioso. As migalhas que eu joguei, aquele cheirinho gostoso, fez melhor, né? Fez melhor do que os conselhos de Deus. Não é assim que acontece? Mas quando estamos todos arrebentados, sem uma mulher, perdi a mulher, perdi o marido, acabei com a minha vida, voltei para o vício, voltei para as drogas, voltei para a prostituição, e aí? Aí vamos culpar, peguei uma AIDS, aí é o cara mais fervoroso no altar. A Deus ninguém engana. Deus vê por que você está ali. É o quê? Medinho de ir para o inferno? Seja pelo menos nessa hora um homem e mulher de Deus para falar, olha, sei que eu vou morrer com essa AIDS, mas eu lhe peço perdão, Senhor, como bandido na cruz, eu sei que eu vou morrer aqui eu vou morrer, mas não mexa com esse homem, falou com outro colega, porque nós merecemos
mas este homem é inocente. Tem faltado caráter e hombridade. E se falta isso, a areia movediça do pecado está te arrastando. Está te arrastando. Então é o que diz aqui, ó. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pergunta, o que você quer mais que eu faça? O que você quer mais que Deus faça? Porque se essa palavra chegou aos seus ouvidos, está na hora de você tomar uma posição. Sou de Deus, mas não leio Bíblia. Sou de Deus, mas quero acertar minha vidinha, minha casa primeiro, quero primeiro comprar um cachorro novo, um carro. Sou de Deus, mas eu quero primeiro fazer uma coisa com Deus. Ou Ele me dá, eu estou determinando, ou Ele me dá uma casa nova com piscina, ou então eu vou deixar Ele. Cresça, querido, cresça. Você está muito infantil ainda. Muito infantil para falar que é homem e mulher de Deus. Está na hora de mudar. Está na hora de deixarmos de ser menino na fé. Está na hora de tomarmos uma posição. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Olha esta palavra. Tenho, porém, contra ti. Apocalipse é lindo, porque ele fala na igreja o que ela está fazendo, de certo ou de errado, o que tem faltado e aonde ela pode se consertar. É lindo, né? Deus é lindo. Olha o que diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Você não tem orado mais. Quanto tempo você não tem tomado a Santa Ceia? Você tem negligenciado o meu sangue na cruz. Olha o que diz aqui: lembra depois de onde caíste. Olha, eu vou falar eu particularmente. Ou você acha que eu vivo aqui voando com asas nas costas? Mas quando me dá, muitas das vezes que dá em todos nós aquele vento de lombeira, aquela coisa de, mas hoje, mas não sei o que, eu falo o que, tá repreendido, porque eu me lembro de onde eu caí. Olha só que interessante essa palavra, né? Aqui não fala, lembra-se de quando você se converteu, lembra de quando você, conheceu o homem, não, lembra de onde você caiu, lembra de onde você estava sendo torturado, lembra onde você estava preso, lembra quando você não andava mais, não falava mais, não enxergava mais, e eu fiz um milagre na sua vida, e você saiu pulando no quarto, me conheceu. Olha que é isso que está falando. Lembra-te daquele momento difícil mesmo, daquela areia suja, daquela areia movediça suja que você estava cheio de demônios. Ali que eu tirei você está lembrando? Deus está falando para você está lembrando? Olha o que diz aqui, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Olha o que diz aqui, ó. Conselho de Deus, tá? Arrependa-te e volta a prática das primeiras obras, e se não, venham a ti, e te moverei do seu lugar, te moverei do seu lugar, tá? O seu candeeiro, caso não se arrependa. Ei, advertência atualizadíssima essa aí. Lembra-te, arrependa-se, volte, agora é com você. Agora é com você. Essa palavra é dura, procura um coach. Procura um coach, nem Bíblia ele leva, ele bota um banquinho, é o antropocentrismo, antropocentrismo, é a palavra difícil, a luz fica em cima dele no banquinho, e ele só fala assim, alô gente, procura um cara desse, porque se depender de mim, enquanto Deus me usar, eu só vou te dar a palavra, uma palavra que te desperte, para você entender, cuidado, a areia movediça do pecado, pode estar inundando a sua alma. Já passou pela carne? Já está chegando na alma? Cuidado, cuidado, querido, cuidado, não fique em dois polos, decida, e é o que diz aqui, ó, lembra-te de onde caíste, primeiro, arrependa-se, 2, volta à prática das primeiras obras, 3, se não venham a ti, ele não está ameaçando não, ele está falando a realidade, porque com Deus ninguém brinca com Deus, amém? E olha, para fechar essa palavra, foi dura essa palavra, tem igreja que pode pregar uma palavra mais mansa que você goste, aqui não, querido, olha o que diz aqui, Josué capítulo 1, versículo 6, diz algo que depende de mim e de você, diz algo que Deus não se mete, como assim, irmão? Mas irmão, está tão difícil, pois mas depende de você, Deus não vai se meter, como assim, irmão? Vamos para a Bíblia? Josué capítulo 1, versículo 6, olha o que diz aqui, esforça-te. Quem tem que se esforçar aí? É Deus? É Deus que tem que se esforçar? Não, é o homem, sou eu, é você. Você tem condições para se esforçar como eu tenho.
Você acha que a minha vida é um mar de rosas? Você acha que eu não tenho lutas? Você acha que minha esposa não tem lutas? Não temos lutas muitas vezes com filhos, sei lá, com tudo. Todo mundo, você acha que todo mundo não tem luta? Vivemos aqui voando, mas olha a palavra aqui, ó. Esforça-te, ou seja, depende de nós. Ei, depende de você sair dessa areia movediça. Depende de você. Mas eu só estou achando nessa areia movediça que eu estou quase até o pescoço, só estou achando galho velho. Mas você não está vendo a mão do carpinteiro? Segura a mão do carpinteiro. Segura a mão do carpinteiro. Segura a mão daquele carpinteiro e terminou numa cruz, de um madeiro. Mas ele foi para lá, porque ele falou bem assim, eu vou te pegar de novo. Eu vou te tirar dessa lama. Eu tenho todo o poder. Olha o que diz aqui, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Tão somente, de novo, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie, da palavra não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, melhor dizendo, por onde quer que andes. Não se aparte da sua boca, olha o segredo, o livro dessa lei. Antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho e então prudentemente te conduzirás. É lindo esse final. Não se aparte da sua boca. Deixa eu fazer uma pergunta simples. O que tem saído da sua boca? Quantos glória a Deus você dá na rodinha de amigos que você está? Quantos glória a Deus você dá na madrugada que você fica acordado? Fala para mim. Quantos glórias a Deus? Mas na hora da ceia, aí todo mundo ali, não, eu pedi perdão. Ei, acabou a brincadeira dos sumos sacerdotes. Aliás, nem ali naquele tempo tinha brincadeira, porque quando o sumo sacerdote estava em pecado, lá dentro ele morria. Ele não saía de lá. Você sabia que eles entravam com uma cordinha pela cintura? Vai ler Bíblia. Eles entravam com a cordinha. Tanto que até, você pode ver todos eles, né? Isabel mesmo ali, o marido dela, entrou ali, o pai de João Batista, a Isabel não podia ter filho, vê a história dele. Ele entrou ali para ofertar ao Senhor, um anjo apareceu, ele duvidou, e ali mesmo ele ficou mudo. O anjo falou, não vou nem te matar agora, mas você vai ficar mudo e só vai voltar a falar porque você não acreditou em mim. Você só vai voltar a falar, Zacarias. Você só vai voltar a falar quando essa criança nascer. E o nome dele será João Batista. Pronto. E ele na cordinha, o pessoal, mas ele está demorando, morreu. Puxou, ele estava vivo. O que é que houve? Ele não falava. O que é que houve? Ele fazia gesto, não conseguia. E quando a mulher dele deu à luz, qual vai ser o nome? O anjo liberou a boca dele. Ele falou, João Batista. Ei, está na hora de você liberar uma palavra. Jesus, me ajuda. Me tira dessa areia movediça. Tá difícil, mas através dessa palavra eu vou me sustentar, eu vou me segurar, eu não quero mais me segurar em galhos podres que estão no meio dessa areia movediça, mas tem um carpinteiro chamado Jesus, esteve aqui e continua aqui, só que desta vez ele é o leão da tribo de Judá, ele venceu a morte e eu quero me segurar nele, porque eu vou sair desta situação, eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar a ter mais amor à sua palavra, eu vou voltar a orar mais, a te buscar mais, eu vou voltar a ter compromisso contigo, e não apenas compromisso com parede de igreja, não apenas me mostrar bonito para o pastor, porque eu nunca falto no culto, mas eu vou estar de volta na sua presença que eu tenho faltado. Se você fizer esta oração, com certeza, o Senhor te honrará. E essa areia movediça nunca mais vai poder tragar a sua alma. Por quê? Porque você fez uma declaração pública para que Satanás ouça que você, da sua parte humana e a minha, nós temos que fazer. Não tem mais como? Ele entra com a providência. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Espero que eu e você tenhamos crescido um pouco mais. Parabéns, né, ao irmão que solicitou o tema. Parabéns mesmo, tá? Que eu cresci muito com essa aula. Eu espero que você também e que nós possamos cada vez mais. Tá na areia? Não. Agora estou no Rio de Água Vivas. Já saí daquela areia. Isso eu vou ouvir aqui, tá? Já saí daquela areia suja, aquela areia movediça, né? Aquela lama movediça. Eu estou agora no Rio de Água Viva. Deus está me levando para onde Ele quer. E eu estou sendo o homem e a mulher mais abençoada do mundo, porque eu estou com uma felicidade tão grande que eu não me canso de falar que só
o Senhor é Deus. Um beijo no coração de todos. Espero ter ajudado mais um pouquinho. Se você discorda de algo, amém, tá? Pode discordar comigo no grupo ou fora do grupo. Mas o que eu sempre digo, e repito, com embasamento bíblico, porque o não tem nada a ver, de tudo que eu falei com você através do Espírito Santo, ficou com Satanás lá atrás quando ele falou para Adão e Eva, não tem nada a ver. E você vê o resultado que eu e você estamos pagando hoje por causa de negligência de pessoas que não quiseram sair, né, da areia movediça do pecado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Graça e paz, família linda. Pescadores de almas.